uma coisa, por que Iemanjá é branca? Na videoaula de hoje vamos falar sobre Iemanjá e a branquitude dessa orixá aí tão popular no território brasileiro. Pois é, hoje, dia 2 de fevereiro, se celebra Dia de Iemanjá. Também celebra Dia de Nossa Senhora dos Navegantes. E hoje a gente vai bater um papo o que essas duas figuras aí têm a ver, qual que é a relação entre elas. E por que diabos, né, quando você vai ver uma imagem de Iemanjá, essa figura que vem de uma religião africana é representada como uma mulher branca vestida de azul? Bom, vamos lá. Para isso, a gente tem que pensar primeiro em como foi que essas religiões afro-brasileiras se formaram aqui. Essas religiões Umbanda, Quimbanda, Candomblé, fora as outras religiões que vão se formar na América Latina e vinda dessas tradições africanas para cá, né? Elas vão ser arrastadas para cá junto com as populações negras africanas que foram trazidas para cá para a escravidão, né? Então aqui no Brasil você vai ter uma concentração de alguns grupos, principalmente Yorubá, mas também Bantus, Jejes, que vão trazer esses ritos e que vão configurar aí uma nova manifestação religiosa. Bom, então vamos lá, né? Começa olhando ali para onde vai ter essa ocupação dessa população. A maior concentração que a gente teve de população negra africana se deu na área mais ao norte, ali, litoral nordestino, né? Onde você vai ter ali a exploração do açúcar pela técnica do plantation, né? E onde você vai ter uma grande concentração negra. Pois é, lá é onde se origina o Candomblé, né? Que é uma religião ali um pouco mais ortodoxa do que o que você vai encontrar um pouco mais para o sul, que é de uma escravidão um pouco mais tardia e que vai ter uma interferência de outros grupos, né, e que vão atingir diretamente, que vai dar origem ali a Umbanda, né, também a Quimbanda, né. Mas vamos ver, nesse espaço mais ao sul você vai ter a interferência ali de outros ritos não tão ortodoxos quanto o Candomblé, como por exemplo interferências católicas, interferências espíritas e interferências de ritos indígenas. Bom, vamos focar primeiro nessa interferência que vai ter dos ritos católicos, né? Os orixás, originalmente, eles não tinham representações humanas, né? Eles eram vistos como espíritos, como forças, né? Como energias, entidades que representavam ali determinadas forças, né? Quem tinha esse hábito da representação humanizada das divindades eram os católicos. E bom, como o Brasil da colônia era um país legalmente católico, né, só tinha uma religião oficial, os negros escravos, para conseguir burlar ali as normas estabelecidas pelos colonos, né, vão começar a associar as imagens dos seus orixás com imagens, né, de santos católicos. E eis que Iemanjá, que ela tem assim, áreas de deusa-mãe, né? Bom, que raio que é uma deusa-mãe? As deusas-mães são entidades muito populares em religiões antigas, né? Acredita-se inclusive que as primeiras entidades divinas fossem essas deusas-mães, né? Porque se relaciona a imagem da vida à da mulher, já que quando você vai olhar lá para a pré-história, demorou algum tempo para que a gente pudesse relacionar a participação do homem na geração da vida. Então a mulher era meio que vista como uma entidade mágica, né, que consegue gerar vida, porque a própria relação sexual não era entendida como parte, né, da reprodução, da geração de vida, né?
Então Iemanjá, né, que inclusive é descrita como mãe de outras entidades dessas religiões, né, vai ter essa cara de deusa mãe. E quem vai cumprir esse papel de deusa mãe dentro do cristianismo? Nossa Senhora, né? Então, Nossa Senhora, mãe de Jesus, assume ali esses ares de uma entidade materna. E Nossa Senhora, né, dentro da liturgia católica, né, ela vai ter uma série de manifestações, né? A Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora das Dores, e vai ter Nossa Senhora dos Navegantes. Olha que legal, né? Uma entidade materna, uma entidade ligada às águas. Quando você vai lá e associa essas duas imagens, você consegue agregar nelas, né, a imagem de Iemanjá, representada em Nossa Senhora dos Navegantes. Pois essa figura aí, aquática e materna de Nossa Senhora dos Navegantes, vai servir de um subterfúgio dessas populações negras, né, para conseguir fazer as suas orações para Iemanjá. Bom, quando você já começa a agregar, né, e associar a imagem do orixá a uma imagem de Nossa Senhora, você já começa ali a sofrer um processo de branqueamento de Nossa Senhora. Afinal de contas, né, pelo próprio processo do cristianismo, o próprio Cristo passou por isso, né? Desde que a religião cristã virou a religião oficial do Império Romano, a imagem do Cristo passou por um processo de europeização, né? Bom, obviamente, se você observar lá quem eram os judeus do século I no Império Romano, certamente o Cristo não ia ter aquela imagem, né, do cara de cabelos longos e lisos, pele clara, né, olhos claros. Não era bem esse caminho, né? Certamente ele seria um cara ali de uma estatura baixa, cabelos crespos ou cacheados e possivelmente até um cabelo bem mais curto, como era mais comum entre essa população judaica do século I, né? Mas como o próprio Cristo sofreu esse processo de branqueamento, obviamente quando você passa a relacionar Iemanjá a uma imagem de Nossa Senhora, ela vai começar ali a ganhar esses tons, né, de uma imagem mais ligada das comunidades europeias, né? Bom, essa característica sincrética da Umbanda, que vai agregar a essa raiz africana elementos que vêm de outras culturas, né? Traços que vêm de comunidades indígenas, né? Do lado europeu você vai encontrar lá tanto o catolicismo quanto a interferência do espiritismo, que vai acabar deixando marcas, vai tornar essa religião sincrética muito mais simpática, né? Que vai ter ali um efeito direto na participação de comunidades não africanas dentro dessa religião. Então ela passa a ser uma religião muito mais agregadora e que acaba absorvendo esses diversos elementos. Bom, obviamente, como você vai encontrar indivíduos não africanos dentro dessas comunidades umbandistas, né, você vai conseguir estabelecer também uma ideia de identidade. Quando você passa a construir imagens desses orixás, ter um orixá branco, né, acaba se tornando simpático a esses indivíduos brancos que acabam absorvendo essa religião afro-brasileira, né, ampliando ainda mais a simpatia, né, e a possibilidade de anexação de novos membros. Só que não vamos tirar da cabeça que a origem dessa orixá é uma origem africana, né? Tanto que atualmente começou aí um processo de transformação e de valorização dessa imagem negra da orixá de Iemanjá, né? Então essa estrutura de construir a imagem humanizada do orixá passou agora para um novo patamar, né, onde essas imagens passaram a ter uma representação que revele a sua origem, né, que é, portanto, africana. Então percebe que Iemanjá entrou aí numa nova característica, né, que se tornou novamente agregadora.
Então, enquanto num momento absorve elementos não africanos e atrai indivíduos não africanos para dentro da religião, agora ela se torna, né, o eixo motriz que vai levar a uma valorização dessa raiz africana, traduzindo inclusive a sua imagem. Gente, essa conexão sincrética não é um privilégio de uma religião puramente sincrética, né? Observa, portanto, quando você vai olhar lá para, por exemplo, a imagem de Nossa Senhora Aparecida dentro do Brasil, dentro da religião católica, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, ela possui em si traços africanizados. Afinal de contas, essa figura que aparece no Brasil colônia, onde se tem uma concentração muito grande de uma população negra, se torna simpático a essas figuras, ou até mesmo de Nossa Senhora de Guadalupe, que possui traços indígenas, né? Então, a imagem da divindade que associa aquela população local, que se afeiçoa a ela, traz em si um elemento que é agregador, que torna a religião mais simpática, mais agradável e mais acessível. E aí, curtiu a aula de hoje? Se você curtiu, vai lá embaixo, não curtir, não curtiu, vai lá embaixo, não discutir. Essa é a Prancheta do Suetônio, eu sou o professor Fábio e você, meu nego, você deveria estar estudando.